Bom dia. Bom dia a todos. So this is our last day. We're sad to be seeing this convention drawing to an end. E hoje é o nosso último dia. Nós ficamos tristes de ver que o congresso já está terminando. But it's been really great. We're going to remember it. Mas tem sido muito bom e será muito lembrado. And I think we have some great messages this morning before we finish up. Mas antes de terminarmos nesta manhã, nós vamos ter várias mensagens muito boas. So on Friday, I gave a presentation describing the history of the call to country living. Na sexta-feira, eu dei uma apresentação que falava sobre a história do chamado para a vida no campo. But our theme is the Great Commission, Christ's Commission, Mas o nosso chamado é a comissão de Cristo. our calling. O nosso chamado, o nosso tema, perdão, é a comissão de Cristo, o nosso chamado. How can we fulfill the Great Commission E como, while living in the e country? como é que nós podemos cumprir com essa grande comissão enquanto vivemos no campo? Recognizing that most people live in the cities. Reconhecendo que a maioria das pessoas vive na cidade. Let's just bow our heads for another short word of prayer. Vamos orar mais uma vez. Dear Father, we want to give thanks to you for the night's rest that we had. Pai, nós queremos te agradecer pelo descanso da noite que tivemos And we're thankful for the message of country living. e te agradecemos pela mensagem da vida no campo. But help us, Lord, to not forget the Great Commission. Mas ajuda-nos, Senhor, a não esquecermos da grande comissão. So bless us as we study this subject. Abençoa-nos, Senhor, ao estudarmos este assunto. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Surely God wants us to live in the country. Certamente Deus quer que moremos no campo. This is where he originally placed mankind. É onde Ele originalmente colocou o homem. We need it to prosper in health. Nós precisamos prosperar em saúde. We need it for our children. Precisamos para a educação dos nossos filhos. We need it to connect with God through his creation E precisamos para a conexão com Deus e a sua criação. and to help us keep separate from the world. E para nos ajudar a criar uma separação com o mundo. But as we discussed, Cain rebelled even though he was living in the country. Mas discutimos isso na sexta-feira de que Caim rebelou contra Deus embora ele vivesse no campo. He killed his brother. Matou seu irmão. It's a tragic event. Foi um evento muito trágico. Cain moved on and built the first city. E então Caim saiu e construiu a primeira cidade. Adam had another son named Seth. E Adão teve o seu outro filho chamado Sete. And Seth and his descendants wanted to keep separate from the descendants of Cain. E Sete e os seus descendentes queriam ficar separados de Caim e os seus descendentes. So they withdrew into the hills. Então eles se esconderam nos montes. They raised their families there. E ali eles criaram os seus filhos. And as this statement says from patriarchs and prophets, E como diz essa citação de patriarcas e profetas, so long as this separation continued, they maintained the worship of God in its purity. enquanto essa separação continuou, eles mantiveram a adoração a Deus em sua pureza. And it would have been good if it kept that way. Teria sido muito bom se tivesse ficado assim. But they did not maintain that separation. Mas eles não mantiveram essa separação. And their children began to gravitate down into the cities. E os filhos e descendentes de Sete começaram a descer e se misturar com o povo ali da cidade. But not with the right intentions. Mas com as intenções erradas. It says in Genesis chapter 6, Diz no capítulo 6 de Gênesis, verse 2, no verso 2, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. yes. They began to intermarry with the descendants of Cain. Começaram então a se misturar e a casar com os descendentes de Caim. They began to raise their children in the E cities. começaram a criar os seus filhos ali na cidade. And they were not able to maintain their religious consecration. E assim não conseguiam manter a consagração religiosa deles. It's very important for us to have country places to raise our E children. é muito importante que nós tenhamos locais no campo para criar os nossos filhos. Sadly, the descendants of Seth were corrupted. E infelizmente os descendentes de Sete se corromperam. And that is a warning for us. E isso é um alerta para nós. Okay. The cities have a natural draw upon the human nature. A cidade tem ela puxa a natureza humana.
Life is more exciting in the city. Porque a vida é muito mais animada na cidade. There's more entertainment. Tem mais entretenimento, Lots of socializing. muita socialização. For the boys, they see lots of more girls. Para os meninos, eles vão e enxergam uma girl- variedade muito grande de mulheres. And for the girls, there are many more E boys. para as meninas, a mesma coisa, uma variedade bem grande de rapazes. There is a lot of display with luxury and Existe um display de um luxo muito grande. anyway, it's a draw to the human nature E, infelizmente, é o que atrai a natureza humana. because the human nature is corrupted. Porque a natureza humana está We don't corrompida. naturally want the things of God, Nós não queremos naturalmente as coisas de Deus. but God can change our hearts. Mas Deus pode mudar os nossos corações. And he can help us to appreciate the things in his creation. E Ele pode nos ajudar a apreciar as coisas que Ele criou. He has called us to live in the country. Ele nos chamou para viver no campo. There is safety in isolating ourselves from the corrupting influences of the city. Existe segurança quando nós nos isolamos das influências corruptas da cidade. So should we do like the descendants of Seth Então deveríamos fazer como os descendentes de Sete and withdraw into the hills, e nos separarmos nos montes, shielding ourselves and our families from the corrupting influences of the cities? protegendo a nós e a nossa família das influências corruptas da cidade? The judgments we know are going to be falling more and more upon the Nós cities. sabemos que os julgamentos cairão mais e mais nas cidades. Therefore, should we avoid them? Então, deveremos evitá-los? Should we stay away? Devemos ficar longe? Should we turn our backs on them Devemos virar as costas para and eles just keep to ourselves in the country? e ficarmos ali presos no campo? That's a good question. É uma boa pergunta. It seems like that's a yes. Parece que a resposta seria sim. And there is a call to leave the cities. E existe um chamado para sair das cidades. And I want to share one, though, in a particular context. E eu gostaria de compartilhar um chamado num contexto It específico. was written in 1885 Foi escrito em in the 1885, fifth volume of the no Testimonies, volume 5 dos Testemunhos para a Igreja, where it says the following. que diz o seguinte: O tempo não está muito distante, quando, como os primeiros discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Assim como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos foi um sinal de fuga para os cristãos judeus, a assunção do poder por parte de nossa nação no decreto que impõe o sábado papal será um aviso para nós. Então será hora de deixar as grandes cidades em preparação para deixar as menores para lares aposentados em lugares isolados entre as montanhas. Okay. So there's some prophecy involved with the statement here. Nessa citação nós vemos um pouco de profecia ali envolvida. There will come a time where we need to flee to the mountains, Haverá um tempo onde deveremos fugir para as montanhas, in desolate and solitary places. em lugares isolados e em lugares distantes, desolados e solitários. But that time has not come yet. Mas esse tempo ainda não chegou. There is a signal for that move. Haverá um sinal para esse tempo. Okay? But there's a preparatory signal before that. Mas existe um sinal preparatório antes desse. Jesus warned of the destruction of Jerusalem. Jesus alertou sobre a destruição de Jerusalém. And he told his disciples, E ele falou para os seus discípulos when the Roman armies surround Jerusalem, que quando o exército romano se cercasse Jerusalém, that's your signal to get out. esse seria o seu sinal para sair dali. And he gave them time to get out. E deu para eles tempo de sair dali. And a short time after, Rome came back E depois de um certo tempo, os romanos voltaram and destroyed the city. e destruíram a cidade. But not one Christian was lost. Mas nenhum cristão foi So- ali perdido. There was a time for them to get out of that city. Porque eles tiveram tempo para sair da cidade. And God gave the signal of when that should be. E Deus deu o sinal de quando isso deveria acontecer. And he gave a signal for the remnant church today. E ele deu também um sinal para a igreja remanescente. When the national Sunday law is passed Quando a lei dominical for passada and and church and state are united, e a igreja e o Estado se unirem, it is a signal. é o sinal It is the last chance e é a última chance
for Seventh-day Adventists to leave the para os cities, adventistas do sétimo dia saírem das cidades. because soon those cities will be destroyed. Porque logo essas cidades serão destruídas. But the last sentence says Mas na última frase diz that will be preparatory to leaving the smaller ones for the secluded places among the mountains. que neste tempo que agora então será a preparação para deixar as menores para lares aposentados entre as montanhas. So it seems like there's kind of a two-step process. Então, para mim parece que tem um processo de duas etapas. Okay? We have the call to leave the cities already. Nós já temos o chamado para sairmos das cidades. And if we want to be more successful at it, we should take action as God opens the E way. se nós queremos ser bem-sucedidos nesse processo, nós devemos tomar ação conforme Deus abre a providência. Because if we wait too long, it may be too difficult. Porque se nós esperarmos muito tempo, pode se tornar mais difícil. And yeah, we may not be able to purchase property. E talvez não conseguiríamos comprar um pedaço de terra. But there is a chance to get out Mas existe chance de sair at the passing of the Sunday law. até de sair até a lei dominical. But why doesn't God have us flee to the mountains right away when the Sunday law is passed? Mas por que Deus não quer que a gente vá e fuja para as montanhas logo que passar a lei dominical? Why is that? Por quê? Who has an answer? Quem tem uma resposta? Why aren't we fleeing to the mountains Por que nós não fugimos para as montanhas after the Sunday law is passed? depois da lei dominical? Because, Because we still have to preach to the city. okay, probation has not closed yet. Porque ainda não se fechou a porta da graça. The cities still need to be reached. A cidade ainda precisa ser alcançada. 56% of the world's population are living in the cities. 56% da população do mundo vive na cidade. And the three angels' message needs to reach them. E as três mensagens angélicas precisam chegar até eles. But there will be a time when the plagues are falling and the close of probation has occurred that we need to flee to the mountains. Mas haverá o tempo em que o fechamento da porta da graça já haverá acontecido e as pragas estiverem caindo, que nós precisaremos fugir para as montanhas. I'm thankful God gives us a warning, E eu estou muito agradecido que Deus nos dá um alerta, as He did with the early Christians. como Ele fez com os cristãos. Now, let me show a statistic here. I was very surprised. Just this morning, I found this statistic here. Deixa eu te mostrar uma estatística que eu encontrei nesta manhã. In America, I shared on Friday, the urbanization rate is 80%. Eu compartilhei na sexta-feira que a urbanização da América, dos Estados Unidos, é 80%. It is much higher than the rest of the world. E é muito maior do que o restante do mundo. The world with Africa and India and everywhere, Comparado à África, Índia, todas as outras partes. 56%. O resto é mais ou menos 56%. USA, 80%. Estados Unidos, 80%. I thought that was bad. E eu achei que isso estava cruel. I thought that was one of the highest in the world. E eu achei que certamente era uma das maiores do But I mundo. was wrong. Mas eu estava errado. Brazil is much O worse. Brasil é muito pior. Almost 88% of Brazilians live in urban areas. Quase 88% dos brasileiros vivem nas partes urbanas. I wonder what the percentage are for Seventh-day Adventists. E eu fico pensando, qual será a porcentagem para os adventistas no Brasil? Well, if Brazilian Adventists Se os brasileiros are adventistas similar to American Adventists, são similares aos americanos it adventistas, may even be worse. talvez seja até pior. Remember, American Adventists even had a higher urbanization rate than other Não Americans. sei se vocês lembram, mas os americanos adventistas tinham um nível ainda maior de urbanização do que os não adventistas. There is a crisis brewing. Existe uma crise borbulhando. Many of our people at one day will be trapped in the cities. E infelizmente muitos dos nossos adventistas ficarão presos nas cidades. We've been given the warning. Mas nós recebemos o alerta We need to come out e precisamos sair delas, as the Lord opens the way for us. conforme Deus abre as portas para nós. But at the same time, we cannot turn our backs on the cities. Mas ao mesmo tempo não podemos virar as costas para as cidades. 88% of Brazilians live in the cities. 88% dos brasileiros moram nas cidades. Millions and millions and millions of people. Milhões e milhares de pessoas vivem ali. Are we going to turn our backs on them Vamos virar as costas para eles and not give them the warning message? e não entregar para eles a mensagem de alerta? There's a danger in the country living message of us Existe losing our
the call for the Great Commission. Existe um perigo muito grande na mensagem da vida do campo de perdermos o chamado para pregar para essas pessoas a grande comissão de Cristo. There's a danger of us getting so wrapped up in our own lives Existe um perigo de nós nos focarmos tanto na nossa própria vida, so self-focused on saving ourselves and our e families ficar tão egoístamente falando, focado em salvar nós mesmos ou a nossa família, that we forget the call of preaching the gospel to every person in the world. e esquecemos o chamado de pregarmos o evangelho para todas as pessoas no mundo. Who is going to reach them? Quem vai alcançá-los? You know, it's very easy to get self-absorbed because this is our human nature. E é muito fácil de nos absorvermos com o eu, porque é a natureza humana. And there are Adventists that have embraced this country living message. E eu sei que existem vários adventistas que abraçaram essa mensagem da vida no campo, To the nth degree. You get a mas translation? até o último limite eles aceitaram essa They mensagem. have researched everything. Eles pesquisaram tudo, They have figured out how they can have energy descobriram até como eles podem produzir energia elétrica, off the grid, sim, do zero, do nada, solar panels, com painéis de energia sometimes solar, hydroelectric power. através com energia hidrelétrica. They have figured out how much land that they need Eles já descobriram quanto que eles precisam de terra to feed their families. para alimentar a família. They have built a house just the size for their family. Construíram a casa para o tamanho certo para sua família. They are ready to be cut off from E society. eles estão prontos para serem cortados da The sociedade. world can get turned upside down. O mundo pode virar de ponta cabeça. They've got the water source. Eu tenho a minha fonte de água. They've got food. Eu tenho o meu alimento. They know how to preserve it. Eu sei como preservá-lo. They've calculated every detail, how much they need Calcularam cada detalhe de tudo que precisam to feed themselves and their families. para alimentar a eles e a família deles. They are ready for anything. Eles estão prontos para tudo. And so they sit on the country property Então eles sentam ali na sua propriedade no campo and wait for the second e coming. ficam esperando pela segunda vinda. What is wrong with this picture? Mas o que está errado com essa descrição? It's very self-centered. É uma descrição bem egocêntrica. Yeah. Jesus spent time in the country, Jesus passou o tempo no campo, but he did not forget the mas cities. ele não esqueceu das cidades. Okay. What is going to happen O que vai acontecer in the last days nos últimos dias, when people are fleeing the cities? quando as pessoas estão fugindo das cidades? And imagine that family that has set themselves up so perfectly. E imagina aquela família que se preparou e tem aquela situação perfeita para eles. Everything's in order. Tudo está em perfeita They've ordem. tried to talk to their fellow Adventists about this country living messages. E eles já tentaram falar com seus amigos adventistas sobre a mensagem da vida no campo. They've been called fanatics. E eles foram chamados de fanáticos. And there they are on their property. E agora estão ali na sua propriedade. And church members are showing up. E os membros da igreja começam a chegar. They showed up, they've got nowhere to go. Eles não têm para onde ir. They've neglected the message. Eles negligenciaram a They don't mensagem. have any property. Não têm propriedade. They don't know where to go. Não sabem para onde But they fugir. remember this family. Mas eles lembram, tem aquela So família. they start showing up on the property. Aí eles começam a aparecer naquela fazenda. Now what's that family going to do? E o que essa família vai fazer agora? Hey, I warned you guys. Não, amigo, eu te avisei lá atrás. God warned you. Deus também te avisou. You get out of here. Sai, pode sair. I only have enough food for my family. Eu só calculei o tanto de comida para minha I don't família. have room for all of you. Não tenho espaço para todos vocês. I've got no beds. Não tenho cama. I've got no place for you to be. Não tenho nenhum lugar para você I don't ficar. have enough food for you all. Não tenho comida suficiente para vocês. So scram. Por favor, vá embora. Oh. Well, is that what Christ would do? Será que é isso que Cristo faria? The situation may have revealed that they weren't as prepared as they thought. Talvez a situação revelou que eles não estavam tão preparados quanto acharam que tiveram. What's the higher importance of being ready for the last days? Qual é a maior importância de estarmos prontos nos últimos dias? Heart preparation. É a preparação do coração. Are we emptied of self? Será que o nosso coração está esvaziado do eu?
So if we work too hard to serve ourselves Se nós trabalharmos duro demais para to servir save o eu and to save ourselves e para nos salvarmos, while neglecting the true spirit of Christ, enquanto negligenciamos o verdadeiro Espírito de I would Cristo, propose that we're not ready at all. eu sugeriria que nós não estamos prontos. Now, both are important. There's a balance here. Agora, os dois são importantes, existe um equilíbrio aqui. Country living is important. A vida no campo é importante, But maybe we need to listen to the sermon we heard yesterday. mas talvez a gente precise escutar de novo o sermão que escutamos Maybe ontem. we need to plan on having some people joining us on our Talvez a gente properties precisa fazer um planejamento para ter mais pessoas que vão se juntar a nós na nossa and propriedade build this ark. e construir essa nova arca. There'll be refugees. Haverão refugiados. Yeah. Well, let's think of the example of Israel. Mas vamos pensar no exemplo de Israel. They isolated themselves from the world. Eles se isolaram do mundo. Okay? They had a purpose to be lights, the light of the world. Deus deu para eles o propósito de serem luzes para este mundo. God had located them perfectly, Deus colocou eles num lugar where perfeito, many people from the world would travel through. onde muitas pessoas do mundo inteiro por ali passariam. And He wanted them to let their light shine. E Deus queria que eles ali resplandecessem a luz deles. But they isolated themselves. Mas ao invés de fazerem isso, eles se isolaram They forgot the true purpose that God had for them. e esqueceram o verdadeiro propósito que Deus tinha para eles. They became very self-absorbed. Eles se tornaram completamente absorvidos no eu. And how did that go for them? E como que isso deu certo para eles? They began congregating themselves. Eles começaram a se juntar, se concentrating. aglomerar. Bigger and bigger. And Jerusalem got bigger and bigger. Jerusalém começou a crescer cada vez mais. God had to destroy it. E Deus teve que destruir aquilo. Yeah. Israel was called to leave Egypt. E Israel foi chamado para sair do Egito. They were called to the countrysides of Canaan. Foram chamados para viver no campo ali perto de Canaã. They were to be a light in the world. Mas eram para serem luzes neste mundo. They lost their purpose. Perderam o seu propósito. They isolated themselves from the Gentiles. Se isolaram dos gentios. And God had to set them aside. E Deus teve que separá-los. Is there a danger for Seventh-day Adventists Será que existe um perigo para os adventistas? to isolate ourselves from the world? O perigo de nos isolarmos deste mundo? Well, even in the city, that's a danger. Até mesmo dentro da cidade isso é um perigo. We can just hang out with fellow Adventists and Adventist communities. Porque a gente pode morar na cidade e só se misturar com os adventistas. But also, even if we move to the country, Mas também se nós nos mudamos para o campo, we can isolate ourselves podemos nos isolar and lose the mission purpose. e perder o propósito So missionário. what is the balance here? E qual é o equilíbrio? Onde encontramos o equilíbrio? How can we avoid the experience of Israel? Como que nós podemos evitar a experiência de Israel? Gaining the advantages of country living, Ganhando as vantagens da vida no campo, while at the same time being active in missionary endeavors. mas ao mesmo tempo sendo ativo nos esforços missionários. God has called us to move with a purpose. Deus nos chamou para que saiamos da cidade com um propósito. Let's look at one statement here from Ellen White. Notem esta outra citação de Ellen White que diz, Moving with a purpose. falando sobre mover com um propósito. Em nossos dias, o Senhor deseja que seu povo seja disperso por toda a terra. Eles não devem colonizar. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando os discípulos seguiram sua inclinação de permanecer em grande número em Jerusalém, a perseguição foi permitida a vir sobre eles e eles foram espalhados por todas as partes do mundo habitado. Yeah. God does not want us to colonize into Adventist communities. Deus não quer que colonizemos em essas comunidades adventistas. The message to the remnant church A mensagem para a igreja remanescente is go ye into all the world. é: vá para todo o mundo, ide por todo o mundo. Be scattered to all parts. Seja espalhado por todas as partes. For there's a purpose for us Porque existe um propósito para nós. to share the three news message to the whole O world. propósito de compartilhar as 3 mensagens angélicas para todo mundo. And we can't do it if we colonize together E não podemos fazer isso se estamos ali em colônias, and isolate ourselves. isolados. Now, after the fires in Battle Creek of Depois- 1902, Depois dos incêndios de Battle Creek em 1902, many people were leaving Battle Creek then. muitas pessoas foram embora de Battle Creek. Many of them were employed in those
those entities. Porque muitos ali eram funcionários dos prédios que queimaram. But where did they go? Mas para onde foram essas Did they pessoas? spread themselves? Será que eles se espalharam? Did they go with a mission purpose? Será que eles saíram dali finalmente com um propósito missionário? Maybe a few. Talvez alguns, But the far majority did not. mas a grande maioria não. They looked for other Adventist centers. Eles saíram e buscaram outros centros adventistas. This is our tendency. Essa é a nossa tendência. Some of them went to the east, Alguns foram para o leste, Tacoma Park, para Tacoma Park, the new location for the General Conference. que era a nova localidade para a conferência geral. Many people moved to be just around that area there. E muitas pessoas saíram de Battle Creek e foram para aquela região só para ficar perto da conferência geral. Other people said, we're moving west. E outros disseram, não, a gente está indo para a parte oeste. So they moved to the west coast, the E eles- Pacific coast. E eles foram para a costa pacífica. But where did they go? E para onde eles foram? Mountain View, Para Mountain View, the location of the new Pacific Press. que era a localidade para a nova a Press, que imprime livros. Yeah, the new, A casa publicadora and they Pacific Press é o nome da casa they were publicadora. colonizing themselves into new areas. E eles simplesmente se colonizaram nessas novas regiões adventistas. They did not move with a purpose. Não saíram com um propósito. The counsel was the following. E o conselho foi o seguinte: olhe para outras partes do mundo que precisam da luz que você recebeu em confiança. Lembre-se de que Deus deu a cada homem sua obra. Escolha alguma localidade onde você terá a oportunidade de deixar a sua luz brilhar em meio à escuridão moral. Yeah. If you're going to move, Se você vai sair daqui, move with a purpose. saia com um propósito. Go to where you can let your light shine. Vá para onde você pode deixar a sua luz brilhar. Don't just try to save yourself. Não tente simplesmente se salvar, Try to save others with you. mas salvar outros contigo. How can I be a missionary if I go to the country? Como que eu posso ser um missionário se eu vou me mudar para o campo? Or if I move off to some region? If I'm going to go, I need to go with a purpose. Ou se eu vou me mudar para qualquer região. Se eu vou, eu preciso ir com um propósito. It is not the purpose of God Não é o propósito de Deus that his people colonize que seu povo colonize and settle together in large communities. ou se estabeleça em grandes comunidades. We were to move and spread ourselves, Nós precisávamos mudar but with a purpose. e nos espalharmos com um propósito. Settling in the country, Se estabelecer ali no campo, but not forgetting the cities. mas não esquecer das cidades. So if you're not going to forget the city, Se você não vai esquecer das cidades, it means you can't move too far away. significa que você não pode comprar um pedaço de terra muito longe da cidade. It's not time to move to the mountains, Porque ainda não é hora de ir para as montanhas to isolate e ourselves. se isolar. The cities are to be worked, As cidades precisam ser alcançadas, but they're to be worked from the outposts. mas elas precisam ser alcançadas dessas propriedades afastadas da cidade. 1902, 1902, the year of the fires in Battle Creek. o ano que tiveram os incêndios em Battle Creek. As cidades devem ser trabalhadas a partir de postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão as cidades avisadas? Sim, não pelo povo de Deus que vive nelas, mas por visitá-las para avisá-las do que está por vir sobre a terra. Yes. Cities need to be warned. As cidades precisam ser But the alertadas. solution is not God's people living in them. Mas a solução não é que o povo de Deus viva dentro dela. Now, there may be some missionary endeavors where people for a time need to live in the cities. Talvez existem alguns esforços missionários que o povo de Deus, por um certo tempo, precise morar na cidade. There are some counsels on that. Mas nós temos conselhos específicos para isso. But especially families should avoid that. God does not call the families to raise their children in those Mas cities. Deus não está chamando famílias para que eduquem os seus filhos nas cidades. Okay? So the counsel is to live in the country, but to work the cities E o conselho é que viva no campo e trabalhe nas cidades, by visiting them visitando essas cidades and warning them. e alertando essas cidades. It is God's design that our people should locate outside the cities. É desígnio de Deus que nosso povo se localize fora das cidades. And from these outposts, warn the cities. E desses postos avançados, advertir as cidades e levantar nelas memoriais para Deus.
Deve haver uma força de influência nas cidades para que a mensagem de advertência seja ouvida. We need a force of influence in the cities. Precisamos de uma força de influência nas cidades. And you know what? We will have a stronger influence in the cities E saibam que você vai ter uma influência mais poderosa na cidade as we allow God to mold us and shape us while we're in the country. quando permitirmos que Deus nos molda quando vivemos no campo. The countryside is where our preparation is O campo é onde está a preparação. for mission service. Preparação para o serviço missionário. Christ meditated in the hills, Cristo foi para as montanhas para meditar. communing with his Father, Ele entrou em comunhão com seu Pai, receiving the Holy Spirit, recebeu o Espírito Santo and then he went to the e cities. então ele ia para as cidades. This is God's plan for Seventh-day Adventists today. E esse é o plano de Deus para os adventistas do sétimo dia hoje. We must make wise plans to warn the cities. Devemos fazer planos sábios para alertar as cidades e, ao mesmo tempo, viver onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminantes e desmoralizantes tão prevalentes nesses lugares. God is concerned for our children. Deus está preocupado com os nossos filhos. But we have to have wise plans. Mas precisamos ter planos We need sábios. to think, we need to study. How can we reach these cities? Precisamos estudar, precisamos planejar como vamos How- alcançar essas How cidades. can we have an influence, Como podemos ter uma influência, but still be living in the country? mas ainda assim vivendo no campo. So this means we can't move too far. Isso significa que a gente não pode ir morar tão longe. Now, because when these messages were given, many Adventists were asking Ellen White, how far should they go? Quando essas mensagens foram escritas, muitos adventistas começaram a perguntar à irmã Ellen White, então para quão longe nós devemos ir? Uh-oh, now which one is this? E aqui está a resposta: que homens de bom senso sejam nomeados. Procurem tais propriedades nos distritos rurais, com fácil acesso às cidades. Procurem tais lugares fora das grandes cidades. Adventists were to be searching for country properties Os adventistas deveriam estar buscando por essas propriedades rurais for our families to settle para que as famílias vivessem ali and for our institutions. e também para as instituições. And the description there is easy access to the cities. E a descrição que ela deu era que fosse de fácil acesso às cidades. Not so far away that we will have no influence with the Não city. tão longe que nós não tivéssemos influência na cidade. Easy access. Fácil acesso. Look for places Procure lugares just outside the city. logo fora das cidades. God is not calling us to the mountains. Deus ainda não está chamando a gente para as montanhas. People shouldn't have to drive hours and hours to get to find us. As pessoas não deveriam ter que dirigir horas e horas para nos encontrarem. What kind of distance was counseled in the days of Ellen E White? que tipo de distância foi aconselhada nos dias de Ellen White? I just copy and pasted a few of these statements from various writings. E eu copiei e colei algumas distâncias que ela colocou em vários dos seus escritos. If you want the references, I can give them to Se you. você quiser as referências específicas, eu posso dar para But você. in one testimony, it was 4 miles Mas outside the city. em um testemunho, ela escreveu 4 milhas longe da cidade. Another was 8 miles outside of Los Angeles. Outro era 8 milhas da cidade, fora de Los Angeles. Another time she said just a few miles outside of an important city. Em outra citação, ela diz apenas algumas milhas de uma cidade importante. In another one, she said 8 miles from St. Helena. Em outra citação, ela diz 8 milhas de Santa Helena. Regarding the work in San Diego, E com relação ao trabalho na cidade de San Diego, 6 miles outside. ela disse 6 milhas We need- longe de San Diego. We need to get established there. Nós precisamos estabelecermos ali. Then somebody wrote a letter to Ellen White E então alguém escreveu uma carta para Ellen White where they said, she replied them, e ela respondeu essa carta. you ask if 25 miles is far enough from the city. Ela respondeu: você perguntou se 25 milhas é longe o suficiente da cidade And that one's up there. To establish a school. para estabelecer uma escola? Eu acho que sim. E se lugares mais próximos puderem ser encontrados onde haja boas terras para o cultivo, que seja mais perto. Yes, 25 miles is far enough. Ela respondeu: 25 milhas é longe o suficiente. And if you can find one closer, it's even better. Mas se você conseguir encontrar algo ainda mais próximo da cidade, ia ser ainda melhor. The call was not deep into the O wilderness, chamado não era para ir viver no meio do mato, way up into the mountains. lá no topo da montanha. It was just outside the city. Era: saia das cidades e
e estabeleça sua família ali fora da so we could cidade, reach those cities. para que a gente possa alcançar a Now, cidade. I understand transportation has changed E eu from the time of these councils were written. Eu entendo que o meio de transporte mudou muito desde que esses escritos foram escritos. When these councils were written, Quando- people traveled by horse and buggy. Quando esses escritos foram escritos, as pessoas viajavam a cavalo e carroça. Now, if someone is going, let's say, to the sanitarium to be healed, it's someone that is sick. How fast do you think you can travel with them in a horse and buggy? Agora imagina se uma pessoa está doente na cidade e precisa ir para um sanatório encontrar cura. Quão rápido você acha que eles conseguiriam chegar ali a cavalo? And how were those roads back E then? como que eram as estradas naquela época? Did they have big graders? Será que eles tinham graders? Did they have asphalt? Asfalto? No, these were dirt roads Não, eram estradas de terra, that would be very bumpy. que eram bem turbulentas. How many kilometers per hour do you think you can travel with a sick person in a horse and buggy on a bumpy dirt road? Quantos quilômetros por hora você acha que você consegue viajar com uma pessoa doente num cavalo numa estrada de terra? I don't know. What do you think? Eu não sei, o que 6, você acha? 7, 8 kilometers an hour? 6, 7, 8 quilômetros por hora? Is that reasonable? That's a good pace, right? Well, he's saying if you walk fast, you can walk 6 kilometers an hour. Yeah, I'm sure there are times that you could walk faster than a horse and buggy. Eu tenho certeza que tem horas que dá para andar mais rápido do que um cavalo. Getting bounced around like this. Porque se você okay? está sendo jogado If numa it's carroça... smooth, you could go a little faster. Mas se é uma estrada bem But I would plana, guess- você consegue ir mais rápido. With most of these distances, it might take 30 minutes to an hour to get to these Mas outposts. eu imagino que para essas distâncias, um tempo médio seria talvez de meia hora a 1 hora para conseguir chegar nesses sanatórios. Well, how far can we go in 30 minutes today? Mas quão longe a gente pode ir em 30 minutos hoje? We can go a little further, A gente pode ir mais longe a little easier e de uma maneira mais fácil with our cars. com nossos carros. Thankfully, because the cities are getting much bigger than they were back then. Graças a Deus, porque as cidades estão crescendo bem maiores do And que elas cresciam naquela época they grow much faster. e crescem de uma maneira muito mais rápida. Remember the population of the world, how it's spiking so fast? Lembra que a população do mundo está crescendo de uma forma muito rápida. So, hey, I would say if you're going to be a successful outpost to a city, you have to be within an hour or so from that city. E eu sugeriria que se você quer ser um ministério, um posto avançado da cidade, você deveria estar numa distância de não mais de 1 hora dali. The further away you are, Quanto mais longe você está, the less you will go to the city. menos você irá para a cidade. And if you're running a mission school, E se você tem uma escola missionária, the mission schools that are further away, as escolas missionárias que estão mais afastadas they do less mission work in the cities. fazem menos trabalho missionário na cidade. The ones that are closer As que estão mais próximos da cidade do more. fazem mais trabalho Okay? missionário. Wildwood is very close to the city Wildwood, por exemplo, é muito perto da cidade. because Wildwood is basically following more of these councils. Porque o Wildwood estava seguindo mais ou menos esses conselhos, 10 miles from the city. 10 milhas da cidade. Okay, that's close. É perto. But we're blessed with a large property. Mas nós somos abençoados ali com um campus bem grande. We have 600 acres. Temos 600 acres. And so it is a very big property. É uma propriedade muito grande. Our children can run around our E property. nossos filhos podem circular pela propriedade They're not going to get a street knowledge. e não estão recebendo ali conhecimento das ruas. They're not riding their bicycles around the city. Não estão andando de bicicleta pela cidade. They're in the country. Estão no campo. We have land to grow food. Temos terra onde cultivamos alimento, We have water. água. Okay? That's why I believe God placed us there. E eu creio que foi por isso que Deus nos colocou ali. Now today, would it be nice if we were a little further away? Hoje, honestamente, seria melhor se nós estivéssemos um pouco mais longe. Yeah, it would be nice. Sim, seria honestly. melhor. But I will say it makes it very easy for evangelism. Mas eu posso dizer que o trabalho de evangelismo é muito fácil ali. I was the education director at Wildwood for several years. Eu fui o diretor da escola missionária do Wildwood por muitos anos. We could study in the morning.
E nós estudávamos pela manhã, take our lunch, almoçávamos, load up the vans, enchia as nossas vans com os drive into alunos, downtown, ia para o centro de Chattanooga, do missionary work for fazia 2 trabalho missionário por or 2, 3 hours, 3 horas and get home e voltava para casa before the sun came down. antes do sol se pôr. Okay, that was perfect. É perfeito. Okay, now mission schools that are an hour away, Agora, escolas missionárias que são 1 hora distantes da you can't cidade, really do that. é difícil fazer If you're isso. going to go to the city, it's going to take most of the day. Se você vai para a cidade, aí acaba tomando quase todo And then dia. you have to figure out how to pack up your food. E aí você tem que ficar descobrindo como que a gente vai levar Okay, a there's more comida. preparation, it Existe uma takes a lot preparação maior, é algo que demora muito mais tempo. So, you know, it's a bit of a sacrifice in a way to be closer to the city, É certamente um certo tipo de sacrifício você estar perto da cidade, but it's with a purpose. mas é com um propósito. Okay? God called us to reach the cities. Deus nos chamou para alcançarmos estas cidades. So pray about the distance Então, ore sobre a distância and see how God opens up the way. e veja como que Deus vai abrir o caminho. There's no rule here, Não existe uma regra, but there's a principle. mas existe um princípio. If you're going to have an influence in the city, Se você vai ter uma influência na cidade, you better be easily accessible to the você city. precisa estar em fácil acesso. Okay. Now, we have the example of Enoch, Agora nós temos o exemplo de Enoque, one of the descendants of Seth, um dos descendentes de Sete. that maintained the right way, Ele manteve o caminho correto, living in the country viveu no campo and working the e cities. trabalhou na cidade. Let's read this statement here, written in 1899. Como povo que guarda os mandamentos de Deus, devemos deixar as cidades. Como fez Enoque, devemos trabalhar nas cidades, mas não morar nelas. Now, let's read this one that gives a little more description of how Enoch worked. Essa próxima citação dá mais descrição de como Enoque trabalhou. Enoque andou com Deus, embora vivesse em um tempo não mais favorável à perfeição do caráter cristão do que o tempo em que vivemos. Ele não fez sua morada com os ímpios. Ele não se localizou em Sodoma pensando em salvar Sodoma. Ele colocou a si mesmo e sua família onde a atmosfera seria tão pura quanto possível. Então, às vezes, ele foi aos habitantes do mundo com sua mensagem dada por Deus. Cada visita que ele fez ao mundo foi dolorosa para ele. Ele viu e entendeu algo da lepra do pecado. Depois de proclamar sua mensagem, ele sempre levava consigo para seu lugar de retiro alguns que haviam recebido o aviso. Wonderful. Maravilhoso. Enoch did not locate himself in Sodom in order to save Sodom. Enoque não Thinking foi to save viver em Sodom. Sodoma tentando salvar Sodoma. This is what Lot tried. Foi o que Ló tentou fazer. That did not work well for him. E não deu muito certo para ele. His influence was very minimal. A in Sodom. influência dele foi mínima em Sodoma. All that Lot did in Sodom, he could have easily done it with better success by living outside of Sodom. Tudo que Ló tentou fazer em Sodoma, ele poderia ter feito com maior êxito se ele não vivesse lá Now, dentro. there are more details to the history of the Adventist call to country living than I gave on Friday. Existem mais detalhes ao chamado para o povo adventista a vida no campo do que eu dei na sexta-feira. This has been an ongoing debate in the church. Isso tem sido um debate contínuo na igreja. There are many Seventh-day Adventist leaders that have preached the message that we have to be living in the city to reach the cities. Muitos pregadores adventistas pregam a mensagem de que nós devemos estar morando nas cidades para pregar para as cidades. While other Adventist leaders say we need to be living in the country and working the cities from the country. Enquanto muitos outros pregadores adventistas dizem que devemos viver no campo e pregamos a mensagem para o povo da cidade enquanto vivemos no campo. And over the past 40 years, there have been many articles in the review in the review going back and forth on this E issue. nos últimos 40 anos você encontra muitos artigos que foram escritos até para review de opiniões diversas sobre esse assunto. But Enoch has been given as an example for us. Mas Enoque nos foi dado como um exemplo. He did not locate himself in Sodom to reach Sodom. Ele não se localizou em Sodoma para alcançar Sodoma. He was afraid that he would be corrupted by its influence. Ele tinha medo de ser corrompido pelas suas influências. He wanted to commune with God and receive
the Holy Spirit while in the country. Ele queria estar em comunhão com Deus e receber o Espírito Santo enquanto vivia no campo. But his heart went out for the souls that were being lost in the city. Mas o coração dele se virava para aqueles que estavam se perdendo nas cidades. So he was led by the Spirit to E go ele- down and work in the cities. E ele foi guiado pelo Espírito para descer da sua propriedade e ir trabalhar para as pessoas And da he cidade. always took somebody back with him. Mas ele sempre levava de volta para o campo alguém com ele. He had been giving studies in the city. Ele estudava com as pessoas na cidade And some people accepted those studies e as pessoas aceitavam esses estudos and wanted to learn more. e queriam aprender mais. And so they said, "Can I go with you?" Então eles diziam: "Posso ir com você?" He could show his family, E ele podia mostrar para a família show how he deles. was raising his family. Podia mostrar para eles da sua família e como And- que ele estava educando seus Could filhos. continue to mentor these people. E continuava a mentoria com essas pessoas. Enoch is a type of the remnant. Enoque é um tipo do remanescente. In fact, Enoch was the very first Adventist preacher. De fato, Enoque foi o primeiro pregador adventista. We can see that from the book Jude. Nós podemos ver isso no livro de Judas, perdão. Yeah. The last book before Revelation. Último livro antes de Apocalipse, It says there in verse 14, diz no verso 14, And no verso 14 e 15, 14 and 15. Yeah. right there. Do you want me to read both? Yeah. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiam contra ele. Enoch's message was, "The Lord is coming." A mensagem de Enoque é: Jesus está voltando. He also had a message of judgment. Ele também teve uma mensagem de julgamento. So he was an Adventist preacher. Ele era um pregador adventista. And his method was living in the country, E o método dele era viver no campo working the city. e trabalhar a cidade. Enoch was also translated, Enoque também foi traduzido. as will be the Perdão, 144,000. transladado, como foram os 144 mil. So Enoch is an example of Seventh-day Adventists, Ele também é um exemplo de adventistas do sétimo dia. an example for us to follow. Um exemplo para que nós sigamos. Yeah. And lastly, I just want to point out the example of Christ. E por último, eu quero mostrar para vocês o exemplo de Cristo. Luke 19, Lucas 19, verse 41. verso 41. I think we can I'll Okay. just say, "And when he was come near, E quando ele se aproximou, he beheld the city, ele olhou para a cidade and he wept over it." e ele chorou por cima dela. Jesus wept over the city. Jesus chorou ao contemplar a His cidade. heart went out for those people. O coração dele foi virado para aquele povo. So what did he do? E o que ele fez? He ministered in the cities. Ele resolveu ministrar a He cidade. healed people. Curou as He pessoas. taught people. Ensinou as pessoas. But then he would go back to the E country. depois voltava para o campo. This was Christ's method. Esse foi o método de And I Cristo. would say we will not be successful in You- reaching the cities E eu gostaria de dizer que você não terá bom sucesso, bom êxito em alcançar as cidades, unless we have a heart for the cities. ao menos que o nosso coração se compadeça pela cidade. Do we weep over the cities? Será que nós choramos por esse povo da Do we cidade? plead for God to show us how we can reach them more successfully? Será que estamos pedindo para Deus nos mostrar como podemos ministrar as necessidades deles de maneira bem-sucedida? We need to pray for wisdom on how to reach them more successfully. Precisamos orar por sabedoria em como podemos alcançá-los. God has given us many ideas already. Deus já nos deu muitas ideias. The Lifestyle Center work Trabalho is dos one sanatórios great example. é um grande exemplo. Bringing people out from the cities Trazer as pessoas de fora da cidade into these beautiful rural places para for healing. dentro dessas áreas rurais para receberem cura. And there are different sizes of model that you can follow that. Existem modelos e tamanhos diferentes que você pode seguir. It could be just your personal property. Pode ser até na sua propriedade pessoal. You could open your home as an Airbnb, Você pode abrir a sua casa como um Airbnb, a wellness B&B, um Airbnb de saúde.
And you could do work like Enoch E worked. você pode trabalhar como trabalhou Enoque. People leaving the city, As pessoas vivem na cidade, coming out and staying with you for a few e days. vivem na cidade, saindo das cidades para vir ficar com você alguns dias. You can prepare meals for them. Prepara refeições para eles, You could have nature trails for them. trilhas na natureza para eles. It is not complicated. Não é muito complicado. There are all different ways and levels that we can have an influence on people in the Existem country. muitos níveis e maneiras diferentes que podemos influenciar as pessoas que vivem nas cidades. Or we No could campo. be taking time to go into the city to give cooking classes, Ou nós podemos sair do campo e ir para a cidade para dar aulas de culinária, giving health lectures, palestras de saúde, doing health expos. fazendo feiras de saúde. Okay? But then we go back to our homes. E aí depois saímos da cidade e voltamos para We nossa need to be casa. making visits to the city. Precisamos fazer visitas às cidades. We need to have restaurants in the city. Termos restaurantes nas cidades. But really, to have, to really have a bigger influence, it's great if we can bring people out of the city into the country. Mas de verdade, a maior influência será quando você puder trazer as pessoas da cidade para o campo, To be surrounded by God's creation. para que eles estejam cercados da criação de Deus, It has such a powerful influence on porque people. tem uma influência poderosa neles. Their whole demeanor changes A atitude deles muda when completamente they're away from the stress and anxieties of the cities. quando eles estão longe do estresse e da ansiedade das cidades. We should be there to show them that. E nós precisamos estar ali para mostrar We could isso be para giving eles. classes on gardening, Podemos dar aulas de agricultura, teaching people from the city how they can live in the country. ensinar as pessoas da cidade como vocês podem viver no campo. There are so many ways. Existem muitas maneiras. May God help us to weep over the E cities que Deus nos ajude para que nós choremos and to do as por essas Christ did, cidades e façamos como Jesus fez. to follow Enoch's example Seguir o exemplo de in Enoque making visits to those e cities visitar estas cidades. and encouraging people to come out to the country Encorajar as pessoas para Where we que can- saiam delas e vão para um campo, where we can have a broader influence with onde them. podemos ter uma influência maior sobre eles. Let's stand for closing prayer. Vamos ficar em pé para a oração final? Our Father, Pai nosso, we want to thank you for not turning your back on us. nós queremos te agradecer muito por não virar as costas para nós. We pray, Lord, that we would not turn our back on the world, E nós oramos para que nós também não viremos as nossas costas para o mundo, leaving it for destruction. deixando para que seja ali destruído. Give us a heart for souls. Dá-nos, Senhor, um coração que tenha compaixão pelas almas. Help us to weep even over the masses that are being led to perdition. E ajuda-nos, Senhor, a chorar até pelas multidões que estão deixados ali para a perdição. Give us wisdom how we can find the right properties Dá-nos sabedoria, Senhor, para encontrarmos os pedaços de terra justos, perfeitos, to raise our families, para criar as nossas to famílias commune with you, e para entrar em comunhão contigo to learn how to live in the country, e aprender como viver no campo. but to not neglect the masses of the city. Mas ajuda-nos, Senhor, a não negligenciarmos o povo da cidade. Show each one here what we can do. Mostre a cada um aqui o que podemos fazer. We ask for your blessing. E pedimos pela sua bênção. Please give us direction. Dá-nos direção, Senhor. Help us to be faithful, Lord, Ajuda-nos a sermos fiéis, as there is an important work to do in these last days. porque existe uma obra muito importante a ser feita nesses In últimos Jesus' dias. name, Em nome de Jesus. amen. Amém.